Olá, sejam todos bem-vindos por aqui. O primeiro episódio do Riqueza Além do Dinheiro. Ai, gente, eu tô super animada e um pouco nervosa, confesso, mas vamos lá nessa tremenda loucura. Eu sou a Juliana Bilha, especialista em educação e organização financeira para mulheres, casais, famílias no geral. O meu objetivo é te ajudar a ter mais clareza ao organizar a sua vida financeira, tomar decisões mais leves, conscientes e possíveis com relação ao dinheiro, tá? Então, bom, a ideia desse podcast é para a gente ter uma conversa leve, descontraída, sem julgamentos sobre dinheiro, mas não só sobre dinheiro, tudo mais que envolve o dinheiro, que é o medo, a culpa, a comparação, frustração, cansaço, escolhas, conquistas, esperança, tudo isso permeia ali o assunto dinheiro, tá? Eu vou disponibilizar os episódios todas as quintas-feiras ao meio-dia. Se mudar alguma coisa, eu aviso vocês, não se preocupem, tá? Mas vocês vão notar que cada semana eu vou gravar de um lugar diferente. Então, se vocês olharem aqui, estou dentro do meu closet, mas eu vou gravar do jeito que eu estiver, vou gravar aqui em casa, quero fazer às vezes vídeo, às vezes só o áudio. É a vida como ela é. E aí, me diz uma coisa. Você já comprou algo e depois de alguns momentos, ou algumas horas, ou no dia seguinte, se sentiu culpada por ter comprado? E aquela vozinha que fica na sua cabeça, por que que eu fui gastar com isso? Hoje a gente vai falar sobre uma emoção que todo mundo sente, mas que quase ninguém fala, que é a culpa de gastar. Bom, e aí para contextualizar, eu fui procurar no dicionário o que é culpa. E culpa no dicionário é sentimento de ter feito algo errado / remorso. Gente, olha, eu não sei vocês, tá? Mas eu percebo que nós mulheres, principalmente, a gente sente culpa mais do que o normal, né? Não sei vocês, mas eu sinto bastante isso. Meu marido sempre fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu acho que ele tem razão. Bom, pensa comigo num cenário aqui hipotético, tá? Você é uma mulher casada, com 2 filhos, pet, trabalha fora, aquela correria maluca. E você chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho e fala, eu vou tomar o meu banho com calma, vou relaxar, depois eu vou sentar, assistir uma TV, para esperar o jantar ficar pronto. Você se imagina nessa situação, naquele contexto que eu falei? Eu tenho quase certeza que não, gente. Imaginando aqui vocês ouvindo isso e pensando enquanto tira uma criança da água do cachorro, mexe o feijão que tá queimando, pica um tomate. A vida é uma loucura e é isso, né? A gente sabendo disso, como é que a gente pode trabalhar melhor isso ou lidar melhor com isso. Então, eu aposto que se vocês fizessem isso, tivesse esse momento de relax, vocês iam se sentir a pior esposa do mundo, a pior mãe do mundo, a pior dona de casa, né? Ai, meu marido vai arrumar outro que eu tô acabada, tudo entre aspas, tá? Ô, gente, eu fico pensando, por que a gente faz isso, né? Mas se o nosso companheiro ou companheira chegar em casa e falar, tô cansado, quero ter um momento de relax, a gente não vai chicotear ele ou julgar tanto, o tanto que a gente faz com a gente mesma, né? Você já sentiu isso, minha amiga? Pois é. Quando a gente fala de dinheiro, não é diferente. Quer um exemplo meu? Eu sentia, gente, que quando eu morava no Brasil, então para quem não sabe, eu moro aqui no Canadá há 4 anos, eu não tinha tanta culpa de gastar comigo, de comprar coisas pessoais para mim, quanto eu tenho hoje morando aqui no Canadá. E aí, eu tava refletindo sobre isso, por que isso, né? Se a gente pensar, morei no Brasil minha vida toda, né? Tive altos e baixos, obviamente, financeiramente falando também. E aqui no Canadá eu tô só há 4 anos. Quando a gente muda aqui pro exterior, é meio que zerar a vida e começar tudo de novo. Então, como as contas estão mais justas aqui, né, nesse período, eu sinto menos estabilidade financeira, coisa que eu já sentia no Brasil, né? A gente veio pra cá, a gente estava num momento de vida muito legal e a gente veio pra cá e tem que começar tudo de novo, você tem que correr atrás e tudo mais.
E aqui eu tenho notado, eu sinto essa culpa de gastar e de aquele receio de, poxa, vai que eu gasto e aí final do mês acontece um imprevisto que não, né, imprevistos que acontecem geralmente na vida de todo mundo e eu não tenho grana para poder bancar ali final do mês, né? E esse sentimento de tranquilidade desapareceu. Calma, que tem ferramentas dentro do planejamento financeiro que me ajudam e que pode ajudar você também, tá? Eu vou falar mais pra frente. Por que falar de culpa ao gastar, né, gente? Que foi até a ideia que eu tive desse primeiro tema pro podcast. Por que falar disso? Para normalizar, né? Porque o dinheiro em si é apenas uma ferramenta, é a forma com que nós compramos o que precisamos. Se a gente pensar antigamente, existia o escambo, né? Então as pessoas trocavam. Eu tinha um tomate, você tinha uma batata, e eu queria o tomate, você queria a batata, a gente trocava. Só que no decorrer do tempo, o que começou a acontecer? As pessoas começaram, sei lá, a gostar mais de batata e querer mais batata, e a pessoa tinha tomate e não tinha outra batata para trocar. Então, nesse ponto, precisou-se criar uma moeda, no caso, né, um dinheiro, onde você pudesse comprar o que você quisesse e a pessoa que recebia o dinheiro ia e comprava o que ela queria ou precisava. Então, a partir desse momento, né, de que usa-se esse dinheiro como troca, a gente precisa aprender a lidar bem com ele, né? A não ser um peso tão grande quando a gente fala desse assunto. Uma vez que gastar faz parte da vida e todo mundo vai gastar para suprir uma necessidade ou um desejo. Isso é absolutamente normal. Qual que é o grande problema que eu vejo aqui? Carregar uma culpa desproporcional, cultural, emocional e até familiar, né? Então tudo que está ali em desalinho acaba sendo prejudicial. E aí a gente parando para pensar, de onde veio a raiz da culpa? Né? Eu fui pesquisar na filosofia, especificamente na filosofia grega, né, de Platão, Aristóteles. A culpa nasce quando a gente percebe que agiu contra um valor, uma regra ou um ideal que a gente considerava importante. Então, essa é a explicação segundo a filosofia, tá? Ou seja, a gente sente um conflito interno entre saber o que é certo e fazer o que é fácil, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você quer guardar, investir, sei lá, R$ 50 por semana na sua reserva de emergência. Mas você acaba pedindo, sei lá, um delivery porque você tá cansada. Na hora, é fácil, foi fácil, né? E confortável, mas depois veio a culpa porque você sabia que o certo era investir o dinheiro, mas você fez o que era fácil. E aí a gente parando para pensar, como é que era na sua casa, hein? Na sua casa, quando alguém, sei lá, comprava algo para si, era criticado ou era natural? Era motivo de briga? Diziam, para que gastar esse dinheiro? Você gasta muito dinheiro à toa. Você ouvia isso? Porque muitas das culpas que a gente sente vem de crenças financeiras herdadas, ou seja, o que a gente aprendeu e observou e viu na nossa família. Então, se na sua casa você ouvia que investir é coisa de rico, que pobre só tem as coisas se fizer dívida, sei lá, que não pode gastar com bobagem, você cresce associando qualquer compra pessoal, qualquer coisa que você queira realizar com um erro, como um erro, né? Ou pior ainda, que ter dinheiro é ruim, que pessoas que têm dinheiro são ruins ou dinheiro é sujo. Então, a culpa, se vocês perceberem, ela vem antes do que a razão. Antes de você racionalizar, não, isso não faz sentido, você já sentiu a culpa. Então, em outros casos, o dinheiro também é visto como identidade e não como ferramenta, como a gente falou agora há pouco. Então, se você acredita que gastar diz algo sobre você, então eu sou irresponsável, você é descontrolada, é fraca, a culpa vira algo automático, que você está associando algo ao gastar. Então a gente falou que o dinheiro é apenas uma ferramenta para te ajudar a conquistar o que é importante para você, para sua família, e não definir quem você é na essência. A gente precisa ir fazendo essa desassociação para tornar mais fácil. Aí vocês podem me perguntar assim, ô Ju, mas existe culpa saudável? Olha, gente, às vezes eu penso o seguinte, que a culpa, ela
pode até se tornar um freio interno, né? E isso ajuda a gente a identificar o que está machucando a gente financeiramente. Por exemplo, no exemplo que eu dei, eu comecei a perceber por que eu estou sentindo culpa de gastar aqui no Canadá, se eu preciso de alguma coisa, preciso comprar. Por que eu tô... Então tá me machucando. Então acaba sendo também um freio. Se eu não tivesse sentido a culpa, eu não teria associado e pensado e refletido sobre o que está acontecendo. O que eu acho que são sinais de culpa saudável? Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui de uma dieta. Você reflete um limite real. O que eu quero dizer com isso? Você escolheu, você está fazendo um sacrifício para comer direitinho a semana toda. Aí você fala assim, poxa, por causa de um dia ou uma coisa eu vou escorregar no esforço tão grande que eu tava tendo, sabe? Então, eu acho que a culpa, né, no caso de você comer aquilo que tá fora ali do que você tá trabalhando e cultivando, eu acho que acaba sendo um freio positivo, tá? Pensar, sei lá, numa viagem, tô juntando um dinheiro para fazer aquela viagem dos sonhos. Poxa, gente, aí eu vou, sei lá, num restaurante e gasto parte do dinheiro da viagem. Será que vale a pena? Então, é uma culpa. Depois, poxa, eu poderia fazer esse passeio na viagem e não fiz porque eu gastei. É uma culpa que eu acho que acaba dando um freio e acaba sendo positivo. E aí também pensando, né, quando a culpa acaba sendo tóxica, quando ela é bem prejudicial. Quando você, por exemplo, você tá bem, tá tudo certo, as contas pagas, você dentro do que você planejou, mas mesmo assim você sente que tá errada. Quer um exemplo? Sei lá, você vai comprar um café, porque você quer dar uma pausa ali no trabalho, e aí você vai comprar o café, você não aproveita aquilo, você sente que é um desperdício, né? Ou você compra uma roupa que você tá precisando e se sente fútil. Ó, quer ver outro exemplo? Os clientes da consultoria. A gente organiza as finanças quando eles começam a investir, especialmente na reserva de emergência, quando eles precisam usar, porque imprevistos acontecem, eles sentem culpa, não querem usar o dinheiro da reserva. E aí a gente precisa fazer um trabalho para normalizar. O dinheiro é feito para atingir um propósito que você tenha, né? Não é para ele ficar lá acumulando por acumular. Então, tá tudo certo, tá? Precisa usar, você vai usar. Né? O importante é a gente pensar que a culpa tóxica, né, essa que é prejudicial, não tá te protegendo, não tá protegendo sua vida financeira. Ela tá te paralisando. Ela diz que você não merece conforto, beleza, descanso, prazer. E isso é muito ruim. Como se sentir menos culpada ao gastar dinheiro? É algo que a gente está aprendendo todas juntas, né, no dia a dia. Então, o que tem feito bem para mim, tá, gente? Identificar e nomear a culpa. Então, lembra que eu fiz de novo o exercício? Por que eu tô me sentindo culpada? Isso é meu? Ou isso será que eu ouvia? Foi herdado? É pensar, sabe? É bem o autoconhecimento mesmo. Porque se a gente coloca luz naquilo, a gente identifica aquilo, ele perde força, se torna menor e você consegue ter uma ação efetiva. Outra coisa que funciona super, na verdade acho que é o que mais funciona para mim e que eu coloco também para os clientes da consultoria, os alunos do curso, que é separar um X, uma porcentagem do dinheiro para gasto pessoal. É exclusivamente para você gastar com você. Não interessa se é um gasto fútil, se você já tem 3 daquilo, se é um dinheiro para você fazer o que você quiser. É um dinheiro sem julgamento. Eu até brinco com os casais, um não precisa saber o que o outro tá gastando, mas é um dinheiro que precisa caber no seu orçamento, né? Sei lá, que seja 5, 10% da renda que você direcione ou que o casal cada um tenha separado esse valor para você fazer o que você quiser, gastar como parte do seu planejamento. Então você tem aquele limite, acabou aquele limite, é só mês que vem. Então precisa sim ter o equilíbrio, mas as pessoas não colocam esse valor no orçamento e é tão importante, porque intensifica a culpa de gastar. E sabe outra coisa que é muito poderosa também? É a gente reescrever a narrativa. Eu tenho feito muito esse exercício, gente. Então, por exemplo, se eu penso, eu fui fraca por não ter conseguido não comprar aquilo, eu penso, eu fiz uma escolha. Se eu penso, eu fui responsável para usar o dinheiro, eu penso, eu fiz algo importante para mim. E aí, dentro desse contexto, também se perguntar o que eu
gostaria que esse gasto que eu fiz resolvesse. Porque às vezes, gente, olha, o negócio tá tão lá atrás, tão enraizado. Então, eu comprei, realmente, beleza, eu não precisava ter comprado, mas o que eu tava querendo suprir? Falta de descanso, solidão, estresse, tristeza, sensação de falta de controle de alguma coisa. Então, a gente tem que pensar, porque a gente consegue se blindar um pouco de toda essa loucura, toda essa influência que vem de fora. Né? Então, você não tem problema com dinheiro, você tem necessidades emocionais ignoradas muitas vezes. Né? E aí vale a pena sim buscar uma ajuda terapêutica, além do aconselhamento financeiro, que vai te ajudar a identificar mais rápido essas necessidades emocionais e alinhar com o seu financeiro. Então, você tem essa demanda? Ok, vamos colocar no seu planejamento, vamos deixar isso leve, vamos deixar isso menos pesado, né? E aí, gente, resumindo aqui para a gente finalizar, gastar dinheiro não é pecado, não é fracasso, é parte da vida, parte de construir a vida que você quer. Tá tudo certo, tá? Então, quando a gente trabalha com a culpa, a gente abre espaço para tornar a vida mais leve, né? Mais consciente, financeiramente mais inteligente, né? E a gente vai fazendo o que é possível. Então, é isso, gente, o nosso primeiro podcast. Vamos lá, ó, eu tenho coisinhas para falar para vocês. A gente tem um quadro aqui no final que chama Fala o que te vem na cabeça. É um quadro que eu falo algo aleatório que aconteceu comigo na semana. O que eu estou lendo, o que eu estou assistindo, o que me fez refletir. Vai ser um quadro, qualquer coisa vai surgir aqui, tá? Então eu quero contar um negócio para vocês que na verdade aconteceu na semana passada. Eu tô gravando aqui numa terça-feira de manhã, então aconteceu mais pro final da semana passada, que ó, vocês não vão acreditar. Então vamos lá, para quem não sabe, eu trabalho num hospital aqui no Canadá. Nunca me imaginei trabalhando no hospital, né? Sou da área financeira há 22 anos. E aí vocês não sabem, eu trabalho na área de desinfecção hospitalar. Então depois de cirurgia, quando o paciente tem alta, eu tenho que praticar, né, o protocolo de higienização lá do lugar para não espalhar a doença. Basicamente, esse é meu trabalho. E aí, é realmente um trabalho de muita responsabilidade, né? Eu gosto muito de fazê-lo. E na semana passada, eu estava no andar X e, de repente, eu ouço no alto-falante do hospital. Cold Aqua. Cold Aqua é alagamento, inundação. E aí, estava no terceiro andar. Eu olhei bem e falei, gente, sabe quando vocês têm um milésimo de segundo que cai sua ficha? Eu estava no terceiro andar. Gente, mas foi o tempo de eu me tocar e correr. Vocês vão acreditar. Corri para onde estava o alagamento para ajudar, porque tem paciente lá, né? E paciente que não consegue sair andando e tal. E aí, foi um Deus nos acuda. Eu vou colocar algumas fotos no Instagram, que eu vou colocar inclusive aqui na descrição para vocês irem lá, eu vou colocar nos stories. Para vocês terem noção, obviamente poucas, porque eu tava correndo ajudando as pessoas, mas foi um caos. Alagou o andar do hospital, gente. Só para vocês terem ideia, começou a infiltrar no andar de baixo, que é a UTI. Os pacientes estão entubados, estão inconscientes e começou a pingar água na cabeça deles. Foi um caos. Eu juro pra vocês que eu saí com dor muscular de tanto colocar linen, que é a roupa de cama do hospital, molhada, porque a gente jogou no chão para tentar conter a água, e colocar em saco e colocar num outro lugar, e aí eu fui fazendo meio que um agachamento. Foi um caos. E aí, vocês pensam que parou por aí? Vocês pensam? Não. A gente recebe, de novo, no alto-falante do hospital, mas esse eu não fui ajudar, porque eu ainda estava resolvendo lá do alagamento. Uma pessoa inteligentíssima colocou uma caneta, tipo aquelas marca-texto, no micro-ondas do hospital, lá embaixo na cafeteria, e explodiu o micro-ondas. Gente, aí teve que fazer protocolo de descontaminação da cozinha, tiveram que buscar comida em outro hospital. Caos. Eu comecei a brincar que o Mercúrio retrógrado tava só ali no hospital. Mas esse foi o caos
caos mesmo da semana, tá bom? Então é isso. Bom, pessoal, então se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que você sente aí que carrega uma culpa enorme nas costas. Tudo que faz bem para você, eu costumo dizer que faz bem para outra pessoa. Então compartilha, vamos fazer esse podcast chegar a bastante gente para ir trabalhando essas questões financeiras, esses traumas e tudo mais. E me conta lá no Instagram, julianabilha.rad. Eu mudei esse ponto rádio porque é para ficar riqueza além do dinheiro, para representar o nosso podcast. O que você achou do episódio? Temas que você gostaria que eu trouxesse aqui? Me fala também se você não gostou, que eu prometo que a gente vai melhorando a cada episódio, tá? Vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio, como é que você me acha, todos os serviços que a gente tem. E eu tô muito, muito, muito feliz, eu tô realizada. É isso, tamo junto, até semana que vem. Tchau, tchau.